Atos capítulo 27, queridos. Amém? Você conhece esse texto, né? E esse texto falou muito comigo hoje. E eu sei que Deus vai falar com você. Nós vamos ler alternado, porque o texto é longo e você precisa de receber essa palavra. Amém? Glória a Deus. Diz assim, Atos capítulo 27. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns presos a um centurião por nome Júlio. Aí pula lá por versículo 3. E chegando no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Você pode repetir isso? Os ventos eram contrários. E o tema da mensagem está aqui. Ventos contrários não vão nos paralisar. Amém? E continuando aí no versículo 6. E achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E a gente vai parar por aqui, porque eu quero ir caminhando contigo nesse texto. O apóstolo Paulo estava vivendo ventos contrários. Né? O texto diz que ele estava vivendo vento contrário. Mas não era vento contrário só por causa da situação climática, por causa da meteorologia. Mas eram ventos contrários, porque se nós observarmos a caminhada de Paulo, quando ele decide pregar o evangelho, ele começa a ser perseguido. E do capítulo 21, até chegar aqui no capítulo 27, a gente vê uma jornada de situações que Paulo viveu. Ele de verdade estava vivendo ventos contrários. O capítulo 27 aqui, Paulo está indo para a Itália preso. Ele está indo preso. E deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo falou para mim hoje. Vento não é tempestade. A gente costuma associar ventos com tempestade. Vento não é tempestade. Tem muita gente fazendo tempestade por causa de um vento. O vento é só uma má notícia. O vento é só um decreto que você recebeu. O vento é só uma má notícia. E às vezes a gente começa a colocar uma situação tão complicada, desesperadora, porque o vento está soprando. Soprou um vento, veio uma má notícia. E a gente já se desespera, não consegue dormir. A gente já fala para todo mundo o que está vivendo, o que está passando, por que as coisas estão acontecendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu até concordo com você que parece que estamos numa tempestade. Mas calma, porque é só um vento. É só um vento. E ele vai passar. Ele vai passar. Amém? O vento que você está passando não é para te paralisar. O texto diz que eles começaram a andar vagarosamente. Eles navegavam muito devagar, porque o vento era contrário. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem vento que sopra, que não é para nos paralisar, mas é para nos impulsionar para frente. É para nos fazer andar mais rápido. É para nos fazer chegar no lugar do nosso destino mais rápido. Você pensa, e o texto aqui diz, se a gente continuar lendo, que eles ajeitaram as velas. Eles arrumaram as velas, nesse momento aqui, aonde eles estavam caminhando, eles estavam navegando, e o vento era tão forte que eles estavam como que quase parando ou voltando, o barco voltando atrás. Mas aí,
o texto diz que eles começaram a ajeitar a vela. E por isso que eu estou te dizendo que tem vento que é para nos levar mais à frente e mais rápido. Porque, meu querido, se você entender o vento que você está passando, ajeitar a vela e começar a navegar, tu vai chegar. Você vai chegar. Só que a gente precisa de entender o vento que nós estamos passando no momento. Olha para esse vento e diz para ele que ele não vai te paralisar. Ele não vai fazer você voltar atrás. Porque você vai usar esse vento para chegar no teu destino mais rápido, para chegar no teu destino mais depressa. Agora você decide o que você vai fazer. Nós precisamos decidir o que vamos fazer. E deixa eu te dar uma sugestão. Se eu posso, pensa, Deus está no controle desse vento. Amém? A palavra diz que o vento e o mar lhe obedecem. Então tudo que a gente precisa de fazer é olhar para ele de forma diferente. Primeiro você pensa, espera aí, não é uma tempestade, é um vento. E depois você pensa, ele está no controle desse vento. Ele está no controle. Ele tem a situação. Outra coisa que aconteceu aqui, no versículo 9, diz assim: passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado. O jejum era aquele período das festas, a festa da expiação, de perdão dos pecados. Esse período tinha passado. E era justamente o período que anunciava o inverno. E aí Paulo diz para eles: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. E aqui existe um ensinamento. Aqui existe uma palavra. E aí no versículo 11 ele diz assim: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no o Paulo dizia. Ele acreditava mais no centurião, mais no comandante, do que naquilo que Paulo estava falando. Paulo falava daquilo que ele conhecia. E Paulo falava por experiências, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Para você sobreviver a isso que você está vivendo hoje, ouça a voz profética. Ouça a voz profética. A palavra de Deus diz que, lá em 1 Coríntios, versículo 14, que há muitas vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Há muitas vozes. A voz do vento traz medo, traz preocupação. Por que ela traz preocupação? Porque a preocupação é uma ocupação precoce. É uma preocupação adiantada. Quando eu falo para você que não é tempestade, é só um vento. Pode ser um vento forte. E eu acredito que tem pessoas aqui hoje que estão passando por ventos fortíssimos. Mas não é uma tempestade. E aí a gente se preocupa com ele. E por que existe uma preocupação? Porque enquanto nós nos preocupamos com esse vento que está soprando, nós damos a ele a dimensão de tempestade. E nós deixamos de ouvir a voz profética. E damos ouvido a qualquer voz. Nós damos ouvido à voz do medo. Nós damos ouvido à voz da mídia. Nós damos ouvido a pessoas. Nós damos ouvido à voz do mal. Sabe por quê? Porque todas essas vozes querem nos chamar a atenção, querem a nossa atenção, com o objetivo de nos colocar mais para baixo do que nós já estamos, com o objetivo de nos tirar do propósito, com o objetivo de nos fazer desanimar. Porque eu até entendo que você está vivendo uma guerra muito grande, eu até entendo que você está vivendo situações difíceis, mas se você se apega à palavra, se você se prende a essa palavra, se você acredita que Deus está contigo no vento, no mar, na tempestade, no vale, se você acredita nisso, você não vai ouvir as vozes contrárias, mas você vai ouvir a voz do pastor. Você é ovelha, amém? Você é ovelha, e ovelha ouve a voz do pastor e segue. Ovelha ouve a voz do pastor e segue. Eles não ouviram Paulo, talvez porque Paulo fosse um preso, talvez porque Paulo estava caminhando para ser
segundo a vontade deles, condenados. Para eles, Paulo seria condenado. Paulo já iria preso. Paulo estava indo para falar com César, para ser julgado. Então, talvez não dessem ouvidos a Paulo por isso. Aí, deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente não dando ouvido à voz profética porque julga o profeta. Porque o profeta não é bonito, mas ele é um homem de Deus. Porque não é rico, mas ele é um homem de Deus. Porque ele comete erros, mas ele é um homem de Deus. Ah, porque está doente, mas é um homem de Deus. Então, se a gente parar para ouvir a voz profética, com certeza, muitas das tempestades não vão nos alcançar. Porque os ventos não vão se transformar em tempestade. A voz profética desperta a fé que existe dentro de nós. A voz profética te faz acreditar em você mesmo e acreditar em Deus. A voz profética diz, não tema porque eu estou contigo. A voz profética diz, quando você fala, eu estou com medo, porque isso que se levantou contra a minha vida, contra a minha casa, é forte demais. Talvez o que se levanta contra a tua casa é igual aquilo que se levantou contra Josafá. E ele chega no templo e diz, Senhor, eu estou com medo. Eles são mais fortes do que eu, mas meus olhos estão postos em Ti. E a voz profética te diz isso. Eu estou contigo. Seja forte e corajoso. Eu te ajudo, você vai chegar no seu destino. E o diabo quer que você fique como palha no meio do vento. É isso que o diabo tem trabalhado. Que quando a gente se preocupa demais, quando nós damos a esse vento a dimensão de tempestade, o diabo intensifica esse vento. Porque nós ficamos como palha. Nós andamos, caminhamos como palha. E a palavra diz isso, que o ímpio é como palha que o vento espalha, que o vento leva. Querido, você não é ímpio, você é um filho de Deus. Vocês são homens e mulheres de Deus, chamados para vencer, chamados para conquistar. Então, esse vento não pode te deixar, não pode te carregar de um lado para o outro. Ele não pode te balançar até você cair. Mas você é carvalho, você é palmeira. Sopra o vento da onde for que tu vai ficar firme em Deus. O Salmo 35 diz, os nossos inimigos serão como palha. Mas quando o anjo do Senhor os expulsar, eles serão como palha quando o anjo do Senhor os expulsar. Decida ouvir a voz de Deus e todos os seus inimigos serão confundidos. Serão eles mesmos espalhados e fugirão de diante de você. Ouça a voz de ânimo ao invés da voz da depressão. Ouça a voz daquilo que o Eterno te fala. Ouça a voz de Deus. Eu gosto muito desse texto que tem lá em Jó 34, que ele diz assim, o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Da mesma forma que a gente prova a comida e sabe se ela está boa ou não, os nossos ouvidos têm que provar também todas as palavras, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que vem até nós. Nós precisamos de provar, ver se vai ser bom para nós, ver se pode entrar, ver se nós podemos dar ouvido a essa voz, ver se essa voz vai nos levar a algum lugar. Eu quero muito que você hoje decida ouvir a voz de Deus. Essa voz pode ser dura, mas ela não te engana. Ela pode ser muito dura, ela pode confrontar, mas ela cura. A voz de Deus, às vezes, queridos, dói quando nós a ouvimos. Ela dói. E a gente vê isso no gabinete quando a gente faz. As pessoas vêm para pedir uma palavra. Nós liberamos uma palavra. E aí sumiu. Meu querido, minha querida, cadê você? Ai, pastor, aquela palavra foi dura demais. Aquela palavra foi forte demais. Não é bem assim, não. Não é desse jeito, não.
E aí parece que quer ficar ouvindo a voz do engano. A voz do engano vai amaciando o nosso ego. A voz do engano vai nos fazendo ver e achar que está tudo bem, que está tudo certo. Mas a palavra de Deus, a voz de Deus, pode ser dura, mas ela não nos engana, ela nos fala a verdade. E o salmista diz assim, que o que alegrava ele na angústia, no meio da angústia, era que a palavra da vida, ela pode ser dura, mas ela vai te trazer vida. Ela pode ser dura, mas ela vai te levantar. Ela pode ser dura, mas ela vai te dar uma instrução. Ela vai te dar um rumo, ela vai te dar um norte. Ela vai te fazer chegar em algum lugar. Então, querido, nós estamos vivendo um tempo que a gente não pode fazer um prognóstico. E de verdade eu não quero fazer um prognóstico. Mas pelas notícias que nós ouvimos, pelos rumores que nós ouvimos, a coisa parece que está cada dia pior. Parece que não vai melhorar. Nós temos fé que vai melhorar. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos decidir a quem ouvir. Porque nós não podemos ficar como palha no meio do vento. Nós não podemos ficar desorientados, nós não podemos ficar sem rumo. Porque nós temos um Deus sobre a nossa vida. Nós temos alguém que cuida de nós. Nós temos alguém que tem uma palavra que nos traz uma instrução. A palavra às vezes é dura e dói, porque ela é a verdade. E Jesus, quando orava pelos seus discípulos, ele disse isso: Senhor, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então deixa eu te dizer uma coisa. Dá voz à palavra profética. Ouça a palavra profética. Talvez você não está dando voz, como o pastor Cacá falou, você está julgando o profeta. Mas se você quer continuar jogando o profeta, não julgue essa palavra. Dê voz a essa palavra. Decida ouvir o que Deus está te dizendo. Você está entendendo isso? Pastor, e qual é o problema disso? O problema, querido, é que muitas vezes o vento é prelúdio de uma tempestade. Eu disse que ele não é uma tempestade. Mas quando a gente não dá ouvidos à voz profética no meio do vento, esse vento vai nos levar para uma tempestade. E tem gente vivendo tempestade hoje, porque não deu ouvido à voz de Deus. Tem pessoas vivendo tempestade hoje, porque não deram ouvidos à instrução que recebeu de Deus. Você precisa de vencer esse vento, para que ele não se transforme numa tempestade. A voz do engano vai dizer, ou vai fazer você pensar, está tudo bem. O vento que agora sopra é uma brisa. Porque está escrito aqui, no versículo 13, e soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Mas aí o versículo 14 diz, mas não muito tempo depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando mão de tudo, nos deixando ir sem direção. Preste atenção nisso. Ouça isso. A voz do engano vai querer fazer você pensar que está tudo bem, está tudo certo, está tudo tranquilo. Esse vento é uma brisa, está passando. Mas se você deu ouvido à voz profética, de verdade, se você está debaixo de uma instrução, uma direção, esse vento de verdade é uma brisa. Mas se em nenhum momento nós dermos ouvidos à voz profética, nós seguirmos a instrução que Deus tem nos dado nesses dias, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, aonde Satanás está se levantando com toda a fúria, aonde ele quer engrossar, enfileirar as carreiras lá do inferno. Se nós não dermos ouvido a essa palavra, nós vamos passar de um vento para uma tempestade. E aí é isso que o diabo quer. Ele diz para você, descansa, relaxa.
Está tudo bem, você já conseguiu. Eles achavam que já tinham conseguido. Relaxaram. Porque eles estavam trabalhando contra ventos muito contrários. Estavam cansados, exaustos. E acharam agora, olha que brisa gostosa. Agora está tudo bem, agora está tudo certo. Agora está tudo tranquilo. Mas aí a voz de Deus vem e diz, preste atenção nisso. A voz do engano diz para você, está tudo certo, continua assim. Continua nessa rota. Continua nesse rumo. Continua fazendo o que você está fazendo. Continua nesse pecado. Continua na infidelidade. Continua na falta de compromisso. A voz do engano sopra isso na nossa mente o tempo todo. Continua caminhando como você quer. O vento vai passar. Ele vai se tornar uma brisa. Então você não precisa mais se preocupar. Relaxa, descansa. Para que orar tanto? Para que jejuar? Para que buscar? Para que ir à casa de Deus? Para que ir buscar o profeta? Por que pedir ajuda? Relaxa. Fica tranquilo. Essa é a voz do engano. Essa é a voz do engano. Essa é a voz do engano. Eu volto a repetir, essa é a voz do engano. Porque a voz de Deus vai dizer para você, deixa isso. Deixa isso. Sai disso. Eu tenho coisa melhor para você. Eu tenho conquistas maiores para você. Deixa disso. Eu tenho uma voz de comando para você. Pode estar soprando aí. Pode estar sendo difícil. Você pode dizer, pastor, eu estou quase que parando. Eu estou quase que paralisando. Porque está difícil demais. Mas ouça a voz de Deus aí nesse momento. Não dê ouvido. Porque você não pode ficar sem direção, querido. Você não pode ficar sem direção. O texto diz que eles ficaram sem direção. Tu já pensou um navio em alto mar sem direção? E tem momentos que no meio da tempestade, quando a gente ela chega até nós ficamos sem direção, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Porque se não ouvimos a voz profética no vento, se não ouvimos a instrução no vento, ouvir na tempestade é mais difícil. Porque ela é mais intensa. Ela é mais agressiva. Ela é mais persistente. Então deixa eu te dizer uma coisa. O diabo, ele intensifica essa tempestade. O texto diz que quando chegou esse vento Euroquilão, e talvez essa tempestade que se aproximou da tua vida tenha também um nome. O nome dessa daqui era Euroquilão. E talvez a tua também tenha um nome. Que nome, pastora? Talvez ela venha com o nome de depressão. Talvez ela venha com o nome de falência. Talvez ela venha com o nome de desistência, de destruição. Talvez ela venha com o nome de uma enfermidade. Ah, mas essa minha doença, mas essa minha enfermidade, nós damos nome para ela. Nós damos nome, já tomamos como nossa. Mas em nome de Jesus, nessa noite, deixa eu te dizer uma coisa. Esse vento vai passar e Deus vai te levar a viver os melhores dias da sua vida. Amém? Não deixa o diabo intensificar essa tempestade não, querido. Sabe por quê? Porque o texto aqui diz que quando eles começam a sentir que esse vento que sopra de todos os lados,
Esse vento euroquirã, ele vem de todos os lados, é aquele vento, você já viveu uma chuva assim? Que é aquele vento que vem de trás, vem da frente, tu não sabe que lado vem. A gente está com a sombrinha, tu bota a sombrinha desse lado, mas aqui está molhando. Tu bota a sombrinha para trás, mas o vento vem, a sombrinha está molhando a nossa frente toda. Era esse vento em meio ao mar, em alto mar. Um vento que sopra por todos os lados. E aí, quando a gente não dá ouvido à voz profética lá atrás, essa tempestade nos alcança e ela vem com vento forte, soprando de todos os lados. Todos os lados. É aquele momento que a gente fala, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais que direção tomar. Porque parece que estava indo tudo bem, de repente tudo se levantou contra, está tudo dando errado, está tudo dando contrário, nada acontece da maneira que eu planejei, do jeito que eu quero e do jeito que eu pedi a Deus. Nada está acontecendo. Nada está sendo como eu quero. E sabe o que a gente começa a fazer? O texto aqui diz, lá no versículo 19, versículo 18. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as nossas próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Quando a gente chega num ponto desse, sem rumo, sem direção, nós mesmos começamos a lançar para fora da nossa vida tudo aquilo que a gente já conquistou em Deus. Tudo aquilo que já recebemos em Deus. Mas eu vim te dizer nessa noite, guarda o que você tem. Protege o que você tem. Preserva o que você tem. Amém? O diabo intensifica isso. Porque ele trabalha para que nós mesmos, com as nossas próprias mãos, comecemos a nos desfazer de tudo aquilo que Deus nos deu. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos destrói. A gente começa a colocar os bens a perder, porque entra no negócio errado. Não consultou a Deus, fez um negócio errado. Nós abandonamos a fé. Não adoramos mais como antes, não oramos mais como antes. Nós nos amaldiçoamos com palavras de maldição. Quando nós estamos nesse estado, nós nos amaldiçoamos. Nós não conseguimos lembrar da voz profética. Pensa nisso. Paulo saiu para esse lugar. Estava a caminho, como preso. E junto com ele mais uns 200 e um pouquinho. Mas antes dele sair, ele recebeu uma palavra de Deus. O texto diz, se você continuar lendo, que um anjo se apresentou a Paulo. E o anjo disse para ele, você vai. Mas nem você, e nem quem está com você vai sofrer dano nenhum. Vocês vão perder o navio, mas a vida de vocês vai ser preservada. Vocês não irão perder nada. Tudo em vocês vai estar intacto, vocês vão chegar. Vocês vão chegar. E eu vim te dizer uma coisa. Preste atenção nisso. Não destrua com as suas próprias mãos o que Deus já te deu. Não destrua a sua casa. Não destrua a sua família. Não jogue fora os bens que Deus colocou na tua mão. Guarda, não destrua o templo do Espírito Santo que é você. Se preserva, se guarda. E aí tudo bem. O que nós fazemos então? O que nós fazemos então? Lá em Apocalipse diz assim, ó, eis que venho sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tem, preserva o que você tem.
Cuida do que você tem. Não destrua com as suas próprias mãos. Não jogue para fora da sua vida. Não jogue a sua vida fora. Acredite na sua vida. Que espírito maligno é esse, irmãos? Que espírito maligno é esse? Que se aproxima da nossa vida, nos definhando. O tempo todo nos atemorizando, o tempo todo. Tentando nos fazer acreditar que Deus não está conosco. O tempo todo soprando um vento tão forte, que cada dia fica pior e faz a gente acreditar que Deus não está conosco. Se nós começarmos a discernir essa voz, se nós começarmos a discernir essa voz, nós não vamos ser nunca mais paralisados por tipo de vento nenhum, por inimigo nenhum. Se nós começarmos a discernir essa voz, a tempestade, quando vem, ela não vai nos deixar sem direção, queridos. Ela não vai nos deixar sem rumo. Ela não vai nos deixar como que alguém que está perdido, sem saber para onde vai. Porque nós vamos lembrar que Ele está no meio da tempestade. Ele está no meio do fogo. Ele está no meio das águas. Ele está no meio, Ele está lá na cova dos leões. Ele está no vale, Ele está no monte. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Salmo 107 diz assim, que Ele faz a tormenta cessar e as ondas acalmar, e nos leva até o porto desejado. Recebe isso na tua vida. Essa tempestade vai se acalmar, essas ondas vão se acalmar, e Ele vai te levar até o porto que você quer chegar. E tu não vai sozinho não, a tua família vai junto contigo. Vocês vão chegar são e salvos. Vocês vão chegar sem dano nenhum. Ai, o que fazer, pastora? Clama por Ele, chame o nome dEle. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Você é alguém que Deus está levantando no meio dessa tempestade para dizer para quem está precisando ouvir: calma, não tenha medo, tenha bom ânimo. O texto diz que o apóstolo Paulo, que tinha ouvido a direção de Deus, ele diz para eles: irmãos, varões, vocês deveriam ter me ouvido. Vocês deveriam ter dado ouvidos à minha voz. Mas fica tranquilo. Deus é misericordioso, fica tranquilo. Porque Ele me disse que nenhum de nós vai sofrer dano nenhum. Porque Ele me disse que todos nós vamos chegar no lugar que nós queremos. Não temas, tenha bom ânimo. Ninguém vai se perder. Deixa eu te dizer uma coisa. A luta está difícil lá na tua casa com teu filho, com teu marido. Ninguém vai se perder. Tu tem uma palavra sobre a tua vida, tu tem promessa sobre a tua vida. Ninguém vai se perder. Não tenha medo. Não tenha medo, tenha bom ânimo. Tenha coragem. Enfrenta esse vento e essa tempestade, porque você pode em Deus. E já veja lá, porque tudo que Paulo, eu acredito nisso, que Paulo já via se chegando em terra. Paulo já se via são e salvo em terra. O vento soprando por todos os lados. A embarcação balançando. E o texto que na frente diz que a embarcação foi destruída. Alguns se salvaram segurando em madeiras. Destroços desse navio.
Mas existia um profeta lá. Existia um homem de Deus lá. Na tua casa existe um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Existe alguém que precisa ouvir a tua voz, falando: espera aí, calma, 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 tem solução. Homens, diga para a sua mulher, se levanta como sacerdote, como uma voz profética dentro da sua casa, e diz para ela: calma que vai passar, calma que Deus já está vindo, calma que Deus vai prover, calma que nós vamos chegar. Calma, que tem um dia determinado para tudo isso passar. Paulo era essa voz ali, queridos. Paulo era essa voz. Paulo era essa voz. Ele disse: olha, nós podemos até perder. E de verdade nós vamos perder tudo. Mas não vamos perder a nossa vida. Nessa batalha que tu tá, tu pode até perder algumas coisas. E deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisa que tem que sair mesmo. Tem coisas que tem que sair. Tem coisas, não pessoas, mas coisas. Tem coisas que tem que sair. Tem que sair porque entrou e não era vontade de Deus. Tem que sair porque entrou e não era permissão de Deus. Então chegou a hora de sair. E aí aproveita esse vento e já vai botando para fora. Já vai tirando. Já vai tirando da tua vida, já vai tirando da tua casa. Já vai eliminando, colocando de lado. E eu vou te dizer que essas águas não vão te afogar. Porque essa tempestade tem um propósito. Tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um propósito, queridos. Paulo viveu essa tempestade porque tinha um propósito. Ele deveria chegar aqui do outro lado e pregar para os gentios. Tinha um propósito. E deixa eu te dizer, pastora, Deus manda a tempestade? Não. Mas Ele permite. Ele permite. Ele até deixa essa tempestade chegar. Sabe por quê? Porque muitas vezes a tempestade ela é pedagógica. Deus só quer nos ensinar a depender dEle. Deus só quer nos ensinar a viver nele. Ela é pedagógica. Deus quer nos ensinar a estar no centro da vontade dEle. Ela é pedagógica. Deus quer nos ensinar que não existe salvação em lugar nenhum a não ser nele. Deus quer nos ensinar que não existe alegria, que não existe paz em lugar nenhum a não ser nele. Deus deixou você passar pelo vento. Deus permitiu você entrar nessa tempestade. Só para você ouvir a voz dele. Só para você ouvir a voz dele. Só para você entender que é ele que está cuidando de você. Só para você entender que é ele o tempo todo, é a misericórdia dele, é o favor dele, é o amor dele, é a bênção dele, é a graça dele. Darabacharaias. Só para você fazer entender que sem ele você não é nada. Sem ele você não pode nada. Sem ele nós não temos condições para nada. Querido, sem ele uma simples voz nos paralisa. Sem ele uma simples voz nos deixa sem direção. Então essa tempestade ela é pedagógica. Para você aprender com ele, para eu aprender com ele. E quanto que nós aprendemos no meio da tempestade do vento? Eu sei que você já passou por muito vento. E pode dizer para mim, tu saiu do mesmo jeito, não. Você não saiu do mesmo jeito. Você saiu mudado, você saiu transformado, você saiu mais maduro, você saiu mais forte. Você saiu discernindo a voz do Espírito. Você saiu discernindo a voz de Deus. Você saiu diferente.
E deixa eu te dizer, ela é pedagógica, mas ela também é passageira. Tem dia e hora certa para acabar. Tem dia e hora certa para acabar. É só ele bradar. É só ele bradar. É só ele dar uma palavra de ordem. É só dar uma palavra de ordem. Lembra dos discípulos no meio do mar. Lembra deles? Ele deu uma palavra de ordem. Vento se acalma. Vento se acalma. E Deus está dando uma palavra de ordem sobre a tua vida hoje. Essa tempestade, esse vento vai se acalmar. Vento se acalme. Essa tempestade tem dia e hora certa para acabar. Porque Ele vai bradar na tua vida nessa noite. Ele vai bradar dentro da tua casa nessa noite. Aquela confusão estabelecida lá. Aquele espírito de contenda, de inimizade, de confusão, de rebelião que se levantou lá. Está recebendo uma palavra de ordem agora. Está recebendo uma palavra de ordem agora. Está recebendo uma palavra de ordem agora para bater em retirada, para sair, para desalojar, para largar. Esse inimigo que tentou entrar para estabelecer uma confusão dentro da tua casa, está recebendo uma palavra de ordem. Porque estão sujeitos a Ele. E Ele diz que quem é esse? Eles perguntam, diz, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quem é esse? Quem é esse? Esse é aquele que segura pela tua mão nessa noite e te diz, eu estou contigo no meio dessa água. Eu estou contigo no meio dessa água. Eu estou contigo no meio desse vento. Eu estou contigo, não vou te deixar naufragar, não vou te deixar perecer, eu estou contigo. Essa tempestade tem um propósito. Porque o apóstolo Paulo diz, ele entendeu bem isso. Quando ele escreve esse texto é porque ele entendeu bem isso. E eu acho lindo esses homens de Deus. Todos passam por dificuldade, a Bíblia não esconde deficiência de ninguém, defeito de ninguém, fraqueza de ninguém, porque todos passaram por dificuldade. Mas eram os mesmos homens que encabeçaram os heróis da fé. Lá aquele capítulo lá, de Hebreus, entrando para a galeria dos heróis da fé. Homens comuns como eu e você. Homens sujeitos às mesmas tentações. Chegaram um dia que foram colocados na galeria dos heróis da fé. Mas eu gosto disso, porque eles aprenderam que em cada situação existe uma lição. Eles aprenderam sobre o amor de Deus de tal forma que se não revoltaram contra Deus. E nós precisamos de aprender isso, queridos, porque nós caminhamos com Deus, dizemos que andamos com Deus, mas no momento que o vento levanta, Deus é o primeiro a receber a nossa revolta. Deus é o primeiro a receber a nossa raiva. Deus é o primeiro a receber a nossa palavra de ingratidão. Aonde o Senhor está? O que o Senhor está fazendo? Igual o povo de Israel. Pode o Senhor nos dar, nos suprir de pão nesse deserto? Pode o Senhor levantar alguém no meio dessa confusão toda, dessa luta toda para me ajudar? E eu disse pela manhã, Deus está no meio, entre aqueles que nos ajudam. Mas nós precisamos aprender como esses homens, porque eu olho para aqui, para essa palavra, e isso me inspira, essa palavra me inspira. Essa palavra me fortalece. Porque eu olho para esses homens sujeitos às mesmas situações que nós, que não foram diferentes, que não foram super-heróis, que não receberam unção maior ou menor,
que não receberam fé maior ou menor, porque a palavra de Deus diz que a fé é um dom de Deus, Ele dá. Mas foram homens que escreveram como o apóstolo Paulo escreve aqui. Fica calmo, tem bom ânimo. Fica calmo e tem bom ânimo. Porque essa tempestade tem um propósito. E ele escreve lá em Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, mas só entende isso quem conseguiu entender a dimensão do amor de Deus. Só entende isso quem consegue entender a dimensão do cuidado de Deus. Porque, pastor, é uma tempestade, é cuidado de Deus? É uma tempestade, mas Deus está no meio dela e tem todo o cuidado conosco. Ele nos esconde no esconderijo dele. Aí você vai ver Davi escrevendo todos aqueles salmos, querido. Não foram salmos inventados, foram salmos de situações que ele viveu. Quando é que tu vai começar a escrever um salmo segundo essa situação que você está vivendo aí? Quando é que você vai começar a escrever um salmo declarando para o mundo, para a situação que você está vivendo? Davi escreve: eles se levantaram contra mim. Muitas vezes ele fala: torrentes de morte me cercaram. Ele não esconde que ele teve medo, ele não esconde que ele ficou apavorado. Ele fez um salmo quando Saul perseguia. Em todas as situações que ele vivia, ele fez um salmo. E isso mostra a dimensão da confiança e da certeza de que ele não era qualquer pessoa, ele era alguém, filho de Deus, guardado, protegido, cuidado. E eu quero dizer, você também é filho de Deus. Você também é filho de Deus. A palavra de Deus diz lá em Salmo 29 que ele se assentou sobre o dilúvio. Ele reina sobre as águas profundas. Ele está lá no vale da sombra da morte. Ele está conosco o tempo todo. E eu vou ter que parar por aqui. Mas eu quero te dizer isso. Você vai chegar. Essas águas não vão te afogar. Eu quero que você saia daqui dessa noite com essa certeza no teu coração. Talvez você chegue na sua casa hoje, encontre as coisas da mesma forma que quando você saiu, mas só parece que elas estão do mesmo jeito. Só parece que elas estão da mesma forma. Só parece que a imagem é a mesma. Porque você tem que lembrar que Deus está trabalhando no meio dessa tempestade. Deus está se levantando no meio dessa tempestade. Ele te chama. É igual a música diz, a canção fala. Ele nos leva para o deserto para falar de amor. É para te trazer para perto. É para te trazer para próximo. É para fazer você que abandonou a fé voltar. É para fazer você que por um momento de medo, de tensão, de angústia, achou que não ia conseguir e foi embora. É para você que ouviu tantas vozes contrárias, que deixou de acreditar que você é chamado e escolhido para vencer, que você é chamado e escolhido para conquistar, que você é chamado e escolhido porque Ele já te deu a chave do reino, porque Ele já conquistou a vitória por você naquela cruz. É só por isso que Ele está permitindo essa tempestade. É só por isso. E eu quero que tu se levante nessa noite. Em nome de Jesus, fica de pé no teu lugar. Fica de pé no teu lugar. Nós vamos cantar essa canção. E você vai declarar, querido, tudo que sai da tua boca. Nós aprendemos que palavras são sementes. E toda palavra liberada, ela fica agindo no mundo espiritual. Nós não entendemos isso. Mas a palavra que você libera de vitória sobre a tua vida
Pastora, mas eu já liberei uma palavra, já tem tanto tempo. Aí por isso a gente começa a liberar a palavra de maldição. Não vai acontecer mesmo, não vai acontecer. Já passou tanto tempo, não vai acontecer de forma nenhuma. Deixa eu te dizer uma coisa, e quero te ensinar uma coisa. Palavras ficam sendo geradas no ar, elas ficam trabalhando no mundo espiritual, elas ficam gerando sementes. Então, querido, nessa noite, toda palavra que você lançou sobre a sua vida de impossibilidade, toda palavra que você lançou por causa de vozes que você ouviu que não era a voz de Deus, por um momento você não ouviu a voz do pastor, do teu pastor, o pastor que cuida de você, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Se por um momento, por algum tempo você está vivendo uma tempestade hoje, porque você não ouviu a voz do seu pastor, aquele que foi lá, deixou as 99 e foi te buscar. Se em algum momento você não ouviu essa voz, deixa eu te dizer uma coisa, esse é o momento, vamos orar. Enquanto nós vamos cantar, enquanto nós entoamos essa canção, você vai orar. Você vai orar anulando toda a palavra de maldição sobre a tua vida. Você vai orar anulando toda a palavra negativa que você lançou sobre a tua vida. Você vai orar cancelando, porque é desse jeito. Eu vou lá, eu pego ela, trago de volta. E digo para o mundo espiritual: eu tenho legalidade e autoridade em Cristo Jesus, então eu trago de volta essa palavra que eu liberei sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre o meu emprego. Eu tomo de volta essa palavra. Diabo, você não vai fazer mais ela prosperar na minha vida. Você não vai fazer ela dar mais sementes do que já deu até agora. Você não vai fazer ela tomar uma dimensão maior do que ela já tem tomado. Porque eu tomo essas palavras de volta, anulo e cancelo na autoridade do nome de Jesus. E eu coloco uma palavra de promessa. Eu coloco uma palavra de promessa sobre os meus filhos, sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha esposa, sobre o meu esposo. Porque ninguém da minha família vai se perder. Eu não vou jogar fora com as minhas próprias mãos aquilo que Deus já me deu. Aleluia. Oh, Jesus. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atrai. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profundo é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em
pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nenhum vento poderá me derrubar. Levante suas mãos e declare: eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim: oh, você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou.